Sejam super bem-vindos a vocês que querem passar para o mestrado em comunicação no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar os editais de 5 dos processos seletivos mais importantes em comunicação no Rio de Janeiro. O PPG-Com da UFRJ, o PPG-Com da UERJ, o PPG-Com da UF, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UF, que também é de comunicação, e o mestrado profissional Mídias Criativas da UFRJ. Eu vou começar pelo programa mais requisitado e melhor pontuado entre todos, o PPG-Com da ECO, da Escola de Comunicação da UFRJ. E lá vou encontrar o edital de 2024. As etapas aqui são muito bem definidas. Vocês precisam submeter esse projeto no ato de inscrição e participarem de uma etapa composta por prova escrita, cuja bibliografia está lá no fim do edital, e ela é dividida em 2 linhas de pesquisa: mídia e mediações socioculturais e tecnologias da comunicação estética. O que eu percebo é que não há alterações significativas de ano a ano. Então, isso aqui é fundamental para que vocês já comecem a se preparar. E aí só tem livro. Não há nenhum artigo para baixar. Mas para quem está na minha mentoria, a boa notícia é que eu já tenho à disposição todos esses livros aqui, pelo menos dessa linha. Dessa aqui, tecnologias, eu tenho uma boa parte e outros ainda não, tá? Eu sempre vou compartilhar tudo que eu tenho com vocês. Mas voltando, depois da prova escrita, vocês vão ter que entregar esse projeto de pesquisa aqui. E por último, vocês vão passar pela entrevista. Vão defender de forma oral o projeto de pesquisa de vocês. Uma boa notícia é que essa proficiência em inglês, ela não é eliminatória, apenas classificatória. Depois que você passar por todas essas 3 etapas, você vai se submeter a essa prova, mas caso não consiga a nota mínima, 7, em nada vai alterar a sua aprovação, tá? Depois de um ano, quando você estiver dentro do mestrado, você vai tentar de novo. Mas, sinceramente, essa etapa aqui é feita para todo mundo ser aprovado. É apenas burocrática, protocolar. Essa linha de mídia e mediações socioculturais, ela vai abarcar propostas que exploram as diversas dimensões envolvidas num determinado tipo de fenômeno comunicacional, que não necessariamente precisa falar sobre os meios de comunicação. Só para dar um exemplo aqui, eu mesmo, por ter pertencido a essa linha de pesquisa durante o mestrado e doutorado, nunca falei sobre mídia. No caso do mestrado, eu fui tratar dos meios de transporte na ilha de Paquetá, porque eu entendia que a barca era uma espécie de extensão do território da casa. Havia uma vinculação entre as pessoas, os moradores da ilha, por N razões, enquanto no catamarã, que era um outro modelo de transporte que estava sendo implementado, já havia uma lógica muito parecida com o comportamento das pessoas no continente, na urbe, como no caso do Rio de Janeiro. E aí, teoricamente, eu fui fazendo uma discussão epistemológica entre um lado da comunicação que se quer comunitária, de partilha do comum, versus uma outra noção mais ligada às interações sociais. Assim como no doutorado, eu continuo a tratar da noção de comunicação como partilha do comum através das manifestações culturais e religiosas afro-ameríndias pelo Brasil. Mas a maior parte dos trabalhos que eu vejo nessa linha tem a ver, obviamente, com a questão midiática em si. Então a gente está imerso, por exemplo, ao processo de transformação radical dos meios de comunicação, da mídia, das redes sociais como um todo. A gente está diante de fake news, de desinformação em massa. Você tem diversos desdobramentos na esfera da interação entre as pessoas, da interação da pessoa com o Estado, enfim, que vão gerar temas pertinentes a essa linha. Eu prefiro fazer o seguinte raciocínio: tudo aquilo que não está enquadrado dentro de uma noção estética da imagem ou do tratamento técnico dos aparatos tecnológicos em si, estão na linha de mídia e mediações socioculturais. A linha de mídia e mediações socioculturais é tratada aqui como aquela que
desenvolve metodologias e análises críticas dos fenômenos comunicativos nas produções da mídia, nas instituições de mediação tradicional e nas práticas socioculturais. Constituem, portanto, objeto-chave dessa linha de pesquisa as seguintes questões: produtos midiáticos como vetores de socialização, as formas de sociabilidade engendradas por práticas comunicativas no espaço urbano e sua relação com os produtos midiáticos nesse contexto, as características e mudanças históricas e estruturais dos meios de comunicação e suas implicações na produção de sentido, as diferenças entre a forma de socialização da mídia e outros processos de socialização existentes em outras culturas e no passado da cultura ocidental. Já a linha Tecnologias da Comunicação Estéticas, ela vai dar conta, por exemplo, de pesquisas sobre cinema, sobre a construção imagética, sobre o algoritmo, sobre os regimes de visibilidade que fazem parte, por exemplo, do nosso cotidiano. Eu vou ler aqui dentro do site da UFRJ como essa linha é definida. Estudo das práticas discursivas, das expressões artísticas e dos dispositivos comunicacionais no ambiente das tecnologias da comunicação, com ênfase nos múltiplos repertórios, narrativas e suas hibridações nas produções artísticas e midiáticas que produzem as novas subjetividades e seus desdobramentos. Eu quero falar dos professores desse programa. Vou começar por mídia e mediações socioculturais. Ana Lúcia Nunes de Souza, ela estuda a relação entre gênero, raça e classe, em comunicação, educação e metodologias participativas. Olha, eu tenho diversas ideias aqui para esse projeto de pesquisa. É interessante entender a interface entre a comunicação e a educação. Então, a gente não está falando de meios de comunicação. Eu posso pegar, por exemplo, um projeto social em que mulheres se organizam, mulheres negras de preferência, porque também tem um recorte de raça, para algum tipo de experiência pedagógica, cultural. E esse cenário te leva à comunicação também, pensando sob aquela perspectiva da comunicação no sentido comunitário, da partilha do comum. Vamos lá para Ana Paula Goulart. Ela é uma professora que estuda história do jornalismo e as transformações do jornalismo, principalmente dentro de algum recorte temporal. Eu fui aluno da Ana Paula Goulart na graduação, no mestrado e no doutorado. Ela, por ser oriunda da história, se interessa por personagens também dentro do jornalismo. Então é totalmente possível que você faça um trabalho historiográfico com recorte temporal e que naturalmente tem a ver com o jornalismo. A Beatriz Becker, ela é especialista em telejornalismo, a construção audiovisual da realidade, uma historiografia das narrativas jornalísticas em áudio e vídeo. A Beatriz Becker é especializada em telejornalismo. Então a gente está falando aqui, no caso dela, de projetos ligados à produção do audiovisual. Embora nos últimos tempos eu tenha acompanhado já uma migração para as plataformas digitais, para o YouTube. Daniele Ramos Brasiliense. Masculinidade na encruzilhada, as novas possibilidades de gênero e suas produções midiáticas. O que me vem à cabeça são os movimentos identitários ligados a gênero. E aí, nesse caso, os grupamentos sociais vinculados à ideia de masculinidade. Posso dar como exemplo essa galera do Red Pill, dos incels, que vociferam nas redes sociais discursos misóginos. Então essa professora está de olho no comportamento masculino dentro de um contexto de produção midiática. O Eduardo Granja Coutinho é um gramsciano. Ele é um especialista em Antônio Gramsci. Ele estuda especificamente música popular, cultura popular, emoção e política, a batalha dos afetos. Aqui, para você fazer um trabalho com ele, você tem que beber da fonte do marxismo, especialmente Antônio Gramsci. A questão dele aqui são as relações de poder na sociedade, sob essa ótica. Então, ele é um cara que estuda o conceito de hegemonia e, a reboque, contra-hegemonia. Igor Sacramento está estudando
as celebridades e a espetacularização do estilo de vida saudável, experiência, biografia e aconselhamento na mídia contemporânea, que gira em torno de toda essa cultura do espetáculo e principalmente baseada nas performances de celebridades. Esse tema de interesse do Igor rende muitas possibilidades. Se a gente pensar nessa cultura performática ligada nas personalidades que são ungidas como subcelebridades ou celebridades advindas da música, do Big Brother, enfim. Esse fenômeno tem desdobramentos políticos, sociais, culturais. Vamos para Isabel Travancas. Esse projeto tem como objetivo pensar o lugar, o papel e a importância da carta em diferentes épocas e contextos e se subdivide em 3 subprojetos. É algo muito específico, muito específico. Janice Caiafa. Processos de inovação e produção de rede na construção dos circuitos comunicativos dos metrôs. Ela é uma professora especializada também nessa comunicação que acontece nos transportes públicos. A Janice Caiafa tem toda uma trajetória teórica fazendo analogias entre os meios de comunicação e os meios de transporte. Quando a gente pensa numa cidade como Rio de Janeiro, que tem toda uma capilaridade, né, dos transportes públicos, há fenômenos comunicacionais acontecendo o tempo inteiro. João Freire Filho investiga no lugar do outro, pedagogias e tecnologias da empatia. Vou entrar no Lattes aqui para ver se eu consigo uma descrição um pouquinho melhor. E aqui eu consigo até achar com algum detalhe a questão da comunhão da aversão, mídia, política e sensibilidade moral. Esse projeto de pesquisa possui como tema a mobilização política do idioma moral do nojo efetuada por líderes e porta-vozes da extrema-direita no Brasil e consequente construção de figuras execráveis, descritas numa profusão de textos e de imagens como portadoras de atributos, disposições e ideias capazes de contaminar e de corromper toda a nação. Então a questão aqui do professor é a construção de discursos da extrema-direita. Cá entre nós, o que não vai faltar são estudos de casos sobre isso. Concorda? Leonardo Demarque. O mercado financeiro na palma da mão, plataformas digitais, fintech 3.0 e financiarização da vida cotidiana. Ele está estudando as tecnologias na comunicação, principalmente tudo que tem a ver com plataforma digital, startups, enfim. Esse professor nos permite trabalhar na interface da comunicação e da economia. Então, é possível refletir sobre o caso de startups, dentro, inclusive, da comunicação, transformando o formato, a linguagem, por exemplo, do jornalismo. Mas a gente também pode trazer isso para o próprio entretenimento, para a música, para a cultura. Esse professor Marcelo, que eu não sei falar o sobrenome, ele estuda reconfigurações da mídia sonora, dinâmicas de produção e circulação de áudio e desafios regulatórios no contexto do rádio expandido. Enfim, tudo que tem a ver com rádio. Aí só vale a pena mesmo você se vincular a essa orientação se você tiver alguma afinidade com a linguagem radiofônica. Márcio Tavares do Amaral, um grande filósofo, foi meu professor, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E ele está estudando hoje também os discursos, principalmente no regime de pós-verdade, imerso ao contexto de fake news, de propagação de mentiras. Tudo isso rende projetos de pesquisa para o professor Márcio Tavares do Amaral. Eu já tive uma aprovação para o Márcio, alguns anos atrás, em que a minha aluna falava sobre o conceito de fake opinion, como uma espécie de desenvolvimento ou upgrade da noção de fake news. Então a gente falou de algo muito contemporâneo, atual, sem abrir mão da conceituação, da filosofia. A professora Marialva Barbosa, grande professora, super querida, ela é da história originalmente e professora de metodologia. Então trata-se de algo mais epistemológico. A professora Marialva é uma das principais vozes da metodologia dentro das ciências humanas.
e aí com recorte na comunicação. Então, se você não tiver ligação com qualquer tipo de fenômeno tangível, sabe, visível a olho nu, e você quiser enveredar para um campo muito teórico, aí vale a pena realmente você propor uma discussão a respeito da pesquisa em comunicação, enfim, das tendências, do processo histórico dentro da academia. O Mikael é especializado em música e a comunicação nessa seara. Então, aqui a descrição do projeto dele. Comunicação e música nos espaços urbanos do estado do Rio de Janeiro. Quase todo ano eu tenho um projeto para ele e a gente fala muito de Rio de Janeiro, as territorialidades sônico-musicais. Então, se o seu lance é música, é a cultura popular em circulação na cidade do Rio, principalmente, esse é o professor. Eu acabei de ter uma aprovação para o Mikael e nesse projeto a gente falou de Madureira, da musicalidade efervescente muito rica desse território suburbano da cidade, trazendo as questões raciais. A gente falou sobre moda, falou sobre comportamento da juventude. Em nenhum momento do projeto a gente falou de mídia, falou de meios de comunicação. A gente estava pensando na comunicação enquanto território sônico-musical. O Mohamed, ele está estudando sempre a questão da migração, modulações identitárias e comunicação intercultural no contexto diaspórico migratório transnacional, porque ele é um professor oriundo de outro país. Professor Muniz Sodré, o papa da comunicação, até é difícil falar, resumir o que ele estuda. Ele é um grande especialista em cultura afrodiaspórica, em relações étnico-raciais, assim como ele é especialista em praticamente tudo que vocês possam imaginar. Mas a grande questão dele hoje em dia é esse momento contemporâneo da internet. Enfim, ele está estudando a comunicação e a sociedade que ele chama incivil. Bom, eu sou suspeito para falar do Muniz porque ele foi o meu orientador no doutorado. Eu estive muito próximo dele durante 4 anos e mergulhei a fundo em suas obras, no seu pensamento. É até difícil a gente definir um tema para ele, mas quem trouxe essa visão de comunicação no sentido da partilha do comum, no sentido comunitário, foi o Muniz Sodré. Ele é o pai dessa criança. Então, você pode trazer diversos tipos de projetos para encaixar no pensamento do Muniz Sodré. As questões raciais para ele são evidentes, ele é um grande conhecedor. Ele é um dos baluartes, né, do pensamento afrodiaspórico, mas também trazendo o contexto político de radicalização. Ele também está estudando esses grupos de extrema-direita e a sua capacidade de criação de vínculos a partir de suas próprias noções de mundo, né? Paulo Vaz, ele há muito tempo fala dessa questão de narrativas de sofrimento e processos de identificação, risco, compaixão e testemunho. Parece algo bem abstrato, sabe? É preciso entrar no Lattes para ter um pouquinho mais de clareza. Por exemplo, obstáculos à comunicação de risco na pandemia de Covid-19, infodemia, desinformação, algoritmos e desconfiança em contextos de polarização política e de crise dos sistemas peritos. Aqui a gente consegue entender que ele está de olho nesse contexto também do algoritmo, da desinformação. A Raquel Paiva, e o grande lance dela hoje em dia é a construção da inteligência sustentável no espaço urbano, comunicação, cidade e comunidade. Tudo que for comunicação comunitária é com ela. A Raquel foi minha orientadora no mestrado. Por isso que eu tive a liberdade de falar sobre Paquetá, porque ela, há muito tempo, está seguindo um caminho de comunicação que pensa na cidade. Ou melhor, você enxergar a cidade pelos olhos da comunicação, do território. A partir daí, muitos temas são possíveis, especialmente em se tratando de Rio de Janeiro. Mesmo assim, ela sempre vai estar vinculada à noção de comunicação comunitária. No projeto de pesquisa que eu fui aprovado no mestrado, que não tem nada a ver com o Paquetá, eu estava querendo criar um jornal comunitário dentro da favela do Pavãozinho.
apesar de hoje não fazer tanto sentido aquela noção clássica de jornal comunitário, há outras formas também de se trabalhar a comunicação comunitária. A Suzy dos Santos, ela vai sempre falar da questão política, no sentido das regulações sobre a comunicação. Metodologia de análise das políticas de comunicação no Brasil, dinâmicas assimétricas de poder e negociação no contexto pós-ditatorial. A gente está falando aqui, por exemplo, de concessão de rádio, de televisão. A Suzy dos Santos também foi minha professora e ela é uma crítica assim, voraz da concentração dos meios de comunicação na mão de poucas famílias. Tanto é que ela se especializou na ideia de coronelismo eletrônico. E ela também é especialista nas legislações a respeito da comunicação. E a Tatiana Leal Costa, que fala sobre feminismo, emoções e mídia, da polarização do privado à privatização do político. Pauta feminista sendo travada na internet, nas redes sociais. Bom, a Tatiane nos leva a pensar um determinado fenômeno em que a vida das celebridades é politizada. O que antigamente ficava na esfera íntima, no privado, pelo contrário, dá pautas para discussões de todos os tipos, mas também, no caso dela, de questões feministas. Tá? Então, há diversos casos recentes de celebridades que, através de alguma situação do dia a dia, do cotidiano, levantaram para as redes sociais situações que foram debatidas de forma generalizada, né? Então, se você é uma pessoa versada na questão do feminismo, você provavelmente está acompanhando todas as transformações ao longo do tempo e como que os discursos hoje são propagados nas redes sociais. Essa, então, é a linha 1, mídia e mediações. Agora vamos lá para tecnologias da comunicação e estéticas. Começando aqui pelo André Parente. Cinema à disposição, do filme à instalação. Então é tudo que envolve o cinema, desde a concepção estética até o lugar físico mesmo. Pare para pensar no streaming e na forma como nós hoje consumimos audiovisual. Não à toa, as novelas da Globo, por exemplo, apresentam uma das menores audiências da história. Eu também posso pensar aqui nas diversas produções autorais feitas pela Globoplay ou pela própria Netflix. A gente pode falar tanto da linguagem, que vai se alterando ao longo do tempo. Hoje em dia as pessoas estão propensas a consumir mais séries do que novelas. A gente pode estar falando também de formato, celular, televisão, enfim. Anita Leandro, o documentário historiográfico e a montagem dos arquivos. O foco está, então, no conceito de montagem cinematográfica. Eu posso dar como exemplo um projeto que orientei, que foi aprovado, mas não com essa professora, só que trazia a questão da montagem de documentário e uma certa hibridização desse tipo de gênero. Era um documentário sobre fatos reais, mas que envolvia, por exemplo, personagens e mesclava a literatura, o teatro e o audiovisual. Antônio Fatorelli, o lance dele está em convergências entre a fotografia, o cinema e o vídeo na arte brasileira contemporânea. Quando a gente fala de arte, ainda mais nos dias de hoje, é quase que impossível a gente enxergá-la sem a convergência midiática. Mesmo na fotografia, a gente já tem que pensar numa produção que tenha reverberação, por exemplo, no audiovisual e vice-versa. Então, a música, a produção audiovisual, a fotografia, elas estão totalmente imbricadas. Beatriz Jaguaribe, Cidade e Arquivo, Imaginários Urbanos, Subjetividades e Memórias. Há muitas coisas interessantes acontecendo na cidade do Rio. Tem o Rio Memórias, se eu não me engano, que é um projeto que vai trazer a história da cidade por meio de intervenções audiovisuais, no formato das redes sociais mesmo, mas no intuito de gerar ferramentas para o debate público em torno da preservação de patrimônios materiais e imateriais. Consuelo Lins, Práticas e Imagens Documentais na Cultura Audiovisual Contemporânea, Arte e Ensaio
subjetividade. Mais uma vertente de pesquisa que explora a convergência midiática, principalmente no que diz respeito à produção do audiovisual e em sua relação com a arte. Denilson Lopes, modernismo, improdutividade, fracasso, desaparecimento e invisibilidade. Edilson Pereira, imagem e alteridade, estéticas da diferença na fotografia. Fernanda Carreira, nuances raciais e interseccionais na cultura digital. Então, essa proposta de pesquisa se ancora na relação entre raça, racismo e seus entrecruzamentos identitários e de opressão com as affordances das tecnologias digitais. Olha, tem muita coisa aqui interessante para essa professora. Eu posso pensar, por exemplo, no conceito de racismo algorítmico, que nada mais é do que a própria forma institucionalizada de racismo que há na arquitetura algorítmica das plataformas. Como que certos sistemas de inteligência artificial, por exemplo, acabam reproduzindo preconceitos. No fundo, você consegue discutir as relações de poder que existem por detrás de toda essa parafernália tecnológica. Esse ambiente das redes não é neutro. Então, certamente, as questões de gênero, as questões raciais vão ser pautas importantes para essa discussão. Fernanda Bruno, rastros digitais, vigilância e controvérsias nas tecnologias e redes de comunicação. Ela tem toda uma produção ligada ao algoritmo. Eu já tive alguns projetos aprovados para Fernanda Bruno também. Ela é uma professora que discorre sobre os assuntos da tecnologia, a governabilidade algorítmica e principalmente a formação da subjetividade contemporânea. Até um tempo atrás, a nossa forma de trabalhar a subjetividade era através de um mundo interior preservado. Hoje, a nossa subjetividade ela é totalmente baseada na recepção, na forma como nós nos apresentamos, por exemplo, nas redes sociais. Não se trata, de acordo com ela, de uma visão meramente maniqueísta ou manipuladora, como se houvesse uma grande inteligência por detrás de toda essa operação, mas nós mesmos produzimos dados, produzimos condições para a reprodução de certos sistemas que se criaram economicamente, explorando a nossa própria subjetividade. Giuseppe Coco, a metrópole entre a pacificação e a mobilização. E Ilana Feldman, poéticas do testemunho e políticas da imaginação na paisagem cultural contemporânea. Ivana Bentes, bem comum, inovação cidadã e processos de virtualização da vida. A Ivana está muito envolvida, por exemplo, com a experiência da mídia ninja. Então ela está de olho em projetos sociais que, de alguma forma, fazem um contraponto midiaticamente à mídia hegemônica. Kátia Maciel, cinema, performance e palavras nas instalações contemporâneas. Essa é uma professora super especializada na linguagem do cinema, em todas as suas nuances e dimensões. Liv Sovic, Saberes do Som. Então é um projeto voltado para a música brasileira. Ela está de olho na cultura negra e na musicalidade negra. Eu confesso que eu não sei o que ela está fazendo dentro dessa linha. Ela tem muito mais a ver com mídia e mediações socioculturais. Mas, de qualquer forma, eu acho que pelo fato dela estar dentro dessa segunda linha, a gente consegue discutir de forma mais complexa o fenômeno musical em si e de forma conceitual também, fazendo, obviamente, uma ponte com as relações étnico-raciais brasileiras. Maria Cristina Ferraz, modulações da atenção e dos afetos na cultura digital. Então ela está falando da hiperconectividade. Bom, é só a gente ficar atento ao nosso redor, na nossa relação com as telinhas. Nós estamos formando não só a nossa subjetividade, mas a nossa forma de estar no mundo a partir desse tipo de mediação aqui, que envolve, claro, toda uma dimensão sociocultural também, mas me parece que tem a ver com a própria operação em si dessas relações por meio da cultura digital.
Nessa linha, então, a gente está falando também de conteúdo, de formato, enfim, dessas operações em si que acontecem aqui. Marcos Dantas. Internet, espetáculo e geração de valor pelo trabalho semiótico reticular. Ele é um marxista assim, de carteirinha e está estudando as relações de trabalho, por exemplo, dentro da lógica também das redes sociais, da economia da atenção. Por toda a sua bagagem marxista, ele tem um apreço muito caro pela questão da relação entre o sujeito e o trabalho. E aqui na internet, no Instagram e aqui nas redes sociais, nós somos uma força de trabalho. A gente passa horas do nosso dia produzindo conteúdo sem sermos remunerados diretamente. Pelo contrário, para quem vive do Instagram, por exemplo, como eu, na verdade a gente paga para trabalhar. Faz ou não faz sentido? Então, numa visão marxista, isso daqui dá muito pano para manga. Rose Santini. Propaganda computacional, desinformação e indústria da influência digital. A questão da desinformação nos leva a qualquer uma dessas linhas de pesquisa. Aqui, ao meu ver, seria muito interessante um projeto que tratasse da inteligência artificial no que diz respeito à produção de conteúdos enganosos, a fake news, porque a gente pode discutir a própria formatação dessa linguagem. Claro que sempre vai haver um impacto numa dimensão social, mas é muito importante também um trabalho que trate da tecnologia em si. Eu estou dando um exemplo da inteligência artificial, mas a gente poderia falar de qualquer outra coisa que nos remeta às estratégias persuasivas que vão culminar nesse processo de desinformação. E Victor de Carvalho, o cotidiano na arte contemporânea, principalmente no que diz respeito à fotografia. E aqui me parece algo muito específico para a fotografia, apesar da descrição ser um tanto quanto abrangente. Ela é uma professora conhecida dentro da Escola de Comunicação por ser especialista em fotografia, em todo o seu processo histórico, teórico e técnico. Então, se você realmente trabalha com fotografia, provavelmente você vai encontrar subsídios mais específicos para desenvolver o seu projeto. E assim concluímos o nosso percurso pela ECO. Eu quero saber se você já se identificou com algum desses professores, tanto da primeira linha quanto da segunda. Se sim, faça o seguinte, anote aí, deixe registrado, porque a gente vai dar sequência a essa viagem pelos outros programas de pós-graduação. E depois que vocês concluírem toda essa triagem pelos outros programas, a gente vai poder avaliar quais são os caminhos mais promissores e potenciais para o seu tema de pesquisa. E não se esqueça, de preferência, eu quero que vocês participem de todos os processos seletivos. Pode ser que, em alguns casos, a gente consiga dar um match de forma mais fácil. Em outros casos, a gente vai ter que ter uma estratégia um pouquinho mais sofisticada para se conectar a essa orientação. Mas vamos embora, vai dar certo. Em geral, as pessoas que me procuram estão dentro de um desses perfis. Tem aquela pessoa que já começa assumindo que está completamente perdida. Talvez seja o caso da maior parte de vocês. E está tudo certo. Para falar a verdade, é o perfil que eu mais gosto de começar a trabalhar. Porque, do contrário, tem aquela pessoa que já vem com alguma experiência prévia em relação ao processo seletivo, e aí ela escreveu em algum momento um projeto, e ela tem muita dificuldade de abrir mão daquilo que ela já produziu, para ter que recomeçar praticamente. Porque na prática, de acordo com o que vocês vão ver nos próximos vídeos, existe toda uma metodologia aqui de trabalho que não vai conseguir aproveitar o que você já fez até hoje. A minha forma de trabalhar, de pensar projeto, é totalmente autoral. Não existe nenhum modelinho aí na internet que dê conta de chegar nem próximo daquilo que a gente faz aqui. E além do mais, o segredo desse trabalho é a adequação do seu tema a alguma orientação dentro daquele programa. Então, na prática, está todo mundo nivelado no primeiro passo. Tem aquela pessoa que se diz receosa, que ela acha que se não tiver conhecido um professor ou uma professora, ela vai ser preterida e vai ser trocada por uma outra pessoa, que em tese já tem algum conchavo e tal. Mas isso não passa de um equívoco, porque, olha só, no final do dia, tudo que uma orientação quer, em primeiro lugar, é que você não dê trabalho. Porque essa orientação dentro da universidade tem diversas atribuições. E a última coisa que essa pessoa quer, de verdade, é orientar. Então, não basta apenas que você não dê trabalho.
esse seu projeto, essa promessa que é o projeto de pesquisa, precisa, de alguma forma, prometer que vai ser útil naquilo que essa orientação está estudando. Então, pouco importa se você conhece essa orientação pessoalmente ou não. O importante é, entregue algo que faça sentido para ela. As pessoas que foram aprovadas aqui comigo, e que vocês podem ver na aba de destaque do Instagram, através dos prints de diversas aprovações ao longo desses anos, elas são a prova viva de que essa questão de ter relação anterior não quer dizer absolutamente nada. Tem aquela pessoa que se diz desacreditada, seja por qual motivo for. Ah, vim de uma faculdade particular sem nome. Será que quem veio de universidade pública vai ter prioridade? Esse seu histórico escolar, na verdade, não vai influenciar em nada essa sua aprovação. Na prática, tem as mesmas chances de uma pessoa que veio daquela mesma universidade para a qual você está tentando, desde que seu projeto seja suficientemente relevante para essa orientação. Ah, mas eu estou há anos sem escrever, eu tenho dificuldade realmente em colocar as ideias no papel. Claro, o ideal é que você tenha o domínio da língua portuguesa. Ficaria tudo mais fácil. Mas eu costumo lidar com pessoas que não escrevem há anos e têm dificuldades com a escrita, com a questão gramatical, ortográfica e também na construção do raciocínio. É por isso que a gente vai precisar de ferramentas para dar conta de acertar o seu texto. Mas lembre que nessa etapa você precisa entregar o suficiente para aprovação. E escrita é a repetição, é esforço. Não adianta você achar que postergar o seu ingresso no mestrado vai te ajudar a escrever melhor. Pelo contrário, você vai ter que encarar esse desafio, caso seja a sua dificuldade. E fique tranquilo, porque eu estou aqui justamente para isso. Muitas dessas pessoas que foram aprovadas comigo tinham problema na escrita e continuam tendo. Elas têm noção das suas limitações, mas mesmo assim, nada disso foi impeditivo para que elas começassem a escrever, melhorassem a sua escrita e entregassem um projeto com tudo bonitinho. Eu estou muito acostumado em lidar com a pessoa que se diz desacreditada. E o mais interessante é ver o progresso dela, passo a passo. Ela vai criando essa autoridade, essa confiança, a ponto até de submeter esse projeto de pesquisa a diversos processos seletivos diferentes. Ano passado mesmo, tem alguns casos de pessoas incríveis que conseguiram ser aprovadas para os 3 processos seletivos, e aí essas pessoas tiveram o grande problema de escolher para onde iriam. Eu quero é mais que você tenha o mesmo problema. Agora, tem a pessoa que se diz exausta, cansada, e com toda razão, chegando em casa no final do dia, tendo poucas horas para poder se dedicar. Olha, nessa vida adulta, dificilmente uma pessoa tem uma realidade diferente da sua. Então, também nesse sentido, está todo mundo muito nivelado. Além do trabalho, tem a casa para arrumar, tem a família para cuidar, enfim. E as poucas horas que nós temos à disposição, ao meu ver, são suficientes para a gente conseguir cumprir essa missão, desde que a gente aproveite o máximo possível, desde que a gente potencialize esse tempo disponível, tornando-o eficaz, produtivo. Muitas vezes a pessoa tem esse tempo, mas acaba tornando improdutivo esse mesmo tempo, justamente por estar batendo cabeça, não saber por onde começar e muito menos terminar. Ficar entre nós, se a situação está assim agora, qual é a tendência para o futuro? Você acha que postergando o mestrado, você daqui a pouco vai ter mais tempo sobrando? Ou é o contrário? Você abrindo mão de dar um upgrade na carreira, isso vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila? Ou é o contrário? O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como fugir dessas restrições que não dizem respeito apenas a você, mas a todo mundo. A questão é que o mestrado ele pode ser uma válvula de escape, uma perspectiva de você se assenhorar sobre o seu próprio tempo, uma perspectiva de médio e longo prazo também. Até porque quem controla o seu horário no mestrado é você. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, de coração, é que existe uma oportunidade fantástica de transformação da vida por meio do ingresso ao mestrado. Uma mudança do ponto de vista profissional, financeiro, pessoal, intelectual, enfim. Você saber que está deixando um legado em vida para a ciência, para o conhecimento, é motivo de orgulho para você, para sua família, para os seus amigos. E esse movimento por si só já te tira dessa condição de ficar permanentemente reclamando, lamentando as condições de trabalho, as condições financeiras, as perspectivas ou as faltas de perspectivas de crescimento, se a tendência é que você repita tudo aquilo que te colocou nessa mesma situação. É ou não é verdade? Por isso eu queria te dizer de coração que o mestrado é feito para você, assim como foi feito para mim e para todas aquelas pessoas que acreditaram. Acreditaram nos seus sonhos, acreditaram em si, acreditaram no projeto e estão hoje usufruindo daquilo que o mestrado está proporcionando, porque elas mereceram chegar até lá. Então, o que você está esperando para dar esse próximo passo? Por isso, queria te convidar para assistir os próximos vídeos. Em seguida, a gente vai falar sobre os professores que fazem parte dos programas de pós-graduação
que estão sobre a sua órbita, dentro daquela sua área do conhecimento. Ali você vai ter um pouco mais de dimensão sobre aquilo que eles estão estudando e o que é compatível com aquilo que você está querendo estudar. E mesmo que você ainda não tenha com clareza esse tema de pesquisa, não se preocupe. O que você for ver em relação a esses professores certamente vai te dar muitos insights. Adiante, eu vou poder finalmente chegar no método de construção de projetos de pesquisa, que eu criei, desenvolvi e estou aperfeiçoando até hoje, e que já deu resultados extraordinários, aprovando mais de 90% dos projetos que são submetidos. Eu quero te mostrar esse caminho, para que logo adiante você conheça o funcionamento da nossa mentoria. E se tudo der certo, esteja aqui comigo para a gente caminhar junto. A preparação para a sua aprovação começa agora. Conte comigo, vamos embora para o mestrado.